Olá a todos, que Deus abençoe e guarde, que nos dê hoje um dia maravilhoso. E mais um vídeo, mais um dia de vídeo. E hoje nós estamos falando do Catecismo da Igreja Católica. Estamos falando desse livro aqui. E antes de começar, eu digo a você, curta, comenta, compartilha, siga o canal, para a gente poder levar essa passagem a mais distância possíveis. Estou com o catecismo, vou pegar o catecismo, vou levar na palavra de Deus também, sobre aquilo que vamos falar. Tudo baseado no catecismo, está baseado nos dois livros, tá? Nos outros estão baseados, todos os meus vídeos eu tento trazer alguma coisa da palavra de Deus. Então peço, curta, comente, compartilha e siga o canal. Siga o canal, ok? Nós estamos reunidos em Pai, Filho e Espírito Santo. 1422. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm misericórdia divina, o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram, pecando, a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplos e orações. Bem, eu já vou pegar na passagem algo que o Senhor ele coloca isso. Gente, nossa grande situação é a nossa luta contra o pecado. É a luta de vencer o mal. E dentro de nós há o mal e o bem lutando o tempo todo. O homem velho e o homem novo se lutando entre si, dentro de nós. Porque nós temos inclinações ao pecado e à santidade. Agora, a diferença de cada um é para onde nós vamos seguir. Isso diz respeito às decisões que a gente toma. Eu sou de Deus, vou seguir a vontade de Deus, então eu preciso seguir o caminho da santidade. Eu vou seguir o mundo, vou seguir o caminho do pecado. Lá em Gálatas diz que não tem como se trabalhar com os dois juntos. Eles são opostos. Então, é necessário que você tenha que se decidir o tempo todo. A palavra é dura. Ela fala em Apocalipse, por exemplo, o quente ou frio, o morno, o vomito. Ou seja, não tem meio termo, meu irmão. Ou você é do pecado ou você é da santidade. Ou em outro lugar ele fala que seu sim, o outro é mais duro ainda, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Fora isso, vem de Satanás. Ou seja, para Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Certo? Então, para isso, Deus estipula, Deus coloca autoridade à igreja. Primeiro, é um ato de humildade de quem peca. Não, eu errei. Diante da igreja eu me coloco, não diante da igreja, a assembleia toda reunida, não. Diante de um sacerdote, diante de uma pessoa constituída por Deus como seu representante. A princípio na pessoa dos apóstolos, que nós vamos ver ali depois. E se coloca diante de Deus, porque eu não peguei essa passagem, mas em Hebreus diz que ele tem autoridade conferida por Deus, e que, lá no livro de Hebreus, e que nós devemos confessar nossos pecados a eles. Então, sendo assim, nós temos essa obrigação. Pequei diante da igreja, eu me coloco. Senhor, eu errei, tenha perdão. E assim, que Deus nos purifique.
diante do erro, diante de nós, da presença do Senhor, confessarmos os nossos pecados. E diante de confessarmos os nossos pecados, assim, de coração verdadeiramente arrependido, porque essa confissão ela é feita mediante arrependimento. Não é um ato simples, eu pequei e eu vou confessar. Interessante que uma vez eu estava para me confessar num dia. Eu estava, por exemplo, num dia para me confessar no outro dia. Tipo, era de noite e outro dia pela manhã eu iria me confessar. E uma pessoa veio e me convidou a pecar. Eu falei, não posso. Mas por quê? Porque eu vou me confessar amanhã. E a pessoa fala assim, não, mas a gente vai fazer isso hoje, você vai confessar amanhã. Então você faz isso hoje, amanhã você confessa. Eu falei, não funciona assim. Se eu vou me confessar amanhã, significa que eu estou arrependido hoje. Então eu não vou pecar hoje e me confessar amanhã, porque daí não há arrependimento. Que adianta? Eu vou fazer consciente o pecado? Geralmente o pecado a gente faz lutando contra ele, não é? E Deus dá essa autoridade à igreja. Que vê, eu vou até pegar aqui para nós vermos. Está no Evangelho de São João, capítulo 21. Não, capítulo 20, desculpa. Capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui no papel, no caderno. Ó, minha agenda. João 20 é de 21 a 23. Exatamente, eu sabia que era 20. Eu estava lendo 21 aqui. Disse-lhes outra vez, a paz esteja contigo. Jesus dizendo aos apóstolos, tá? Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu assim também vos envio. Depois dessas palavras, soprou-lhes, dizendo-lhes, receba o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, eles serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Irmãos, aqui o Senhor ele fala, primeiro, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Deus dá autoridade aos apóstolos, uma autoridade de, olha, da mesma forma que eu tive a missão pelo Pai, hoje vocês têm uma missão por mim. Ele fala da mesma maneira, ou seja, para a igreja, vocês têm a mesma missão de Cristo. Que como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma que eu tenho essa missão, vocês também têm. Depois ele fala, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem você não perdoar, eles não serão perdoados. Ou seja, aqueles que se arrependerem verdadeiramente do seu pecado, eles serão perdoados. Aqueles que não se arrependerem, só confessar, porque quis confessar, eles não serão perdoados. Então, essa autoridade que Deus dá à igreja, de ouvir os pecados e de receber esta ordem que Deus dá. Ela está na autoridade da igreja, a qual nós devemos obedecer. Nós falamos esses dias da autoridade em fé e política, foi essa semana mesmo, se eu não me engano. Na obediência, não é? Então, a mesma coisa que seja para conosco, não é? Agora, veja aqui no primeiro epístola de João, eu peguei o mesmo autor, tá? João,
lá no Evangelho, é o mesmo João que fala aqui. O discípulo amado, não é? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo a nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Certo? Eu vou até aqui, depois eu termino no versículo 10. Ou seja, aqui, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então nós temos que entender que... E a verdade não está em nós. Olha que duro que João fala. Agora, se nós reconhecermos os nossos pecados, Deus será justo a nos perdoar. Então, é importante que nós reconheçamos os nossos pecados. Lá, o mesmo João que disse aqui, diz a ordem de Jesus lá no Evangelho: olha, a mesma missão, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Aqueles a quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, os pecados serão retidos. Eles não serão perdoados. Então, mas eu não venho aqui para falar da igreja. Eu não estou aqui para falar da autoridade da igreja. Eu estou aqui para mostrar a necessidade que nós temos do arrependimento. A necessidade que nós temos de buscar junto a Deus o seu perdão. Em outro momento, perguntam a Jesus, se não me engano foi Pedro: quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 7 vezes? 7 vezes é um número limitado, né? Já seria bastante. Mas na vida parece bastante, mas isso é um pouco. Porque a gente trabalha a gente convive com pessoas todos os dias e as pessoas nos ofendem várias vezes. Jesus fala, não digo apenas 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 daria 490. Mas Jesus não quis dizer 490. Jesus quis dizer, quanto houver arrependimento, há perdão. Ou seja, enquanto houver arrependimento, há o perdão. É o que nós falamos. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o mesmo sacramento, a mesma mão que Deus nos tem, quando nós falamos ali. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus está ali fiel e justo a nos perdoar. A mesma coisa é nós com os irmãos. Olha, irmão, eu errei com você, me perdoa. E nós temos, vou puxar até a palavra do dia de ontem. Será que a gente está fazendo isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, ontem nós falamos de relacionamento. De eu chegar para minha esposa e falar, olha, me perdoa, volta comigo. Estou dando um exemplo, tá? Generalizado, todos os casais. Será que os casais estão voltando ou cada vez mais estão se distanciando? A gente vê hoje nos casamentos o inimigo de Deus agindo assim. A falta de perdão. Porque quando se dissolve de uma vez. Da mulher da sua vida, do homem da sua vida, se tornou o seu inimigo. Número 1. Sendo que Deus nos fará mais uns aos outros. Essa é a ordem de Deus. Agora, quando você casa com uma pessoa, essa ordem ainda é mais forte. Como eu falei ontem, o casado cuida das coisas do mundo para agradar a tua esposa. Ou seja, eu estou falando do marido, mas da mulher também. Sede submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, a gente vê que o pecado
está havendo uma confissão, havendo um perdão real e verdadeiro da vida, você vai falar, Roger, e você? Não, eu tô divorciado? Sim. Eu já perdoei? Sim. Só que se eu não obtenho perdão, como que eu vou continuar vivendo? Eu tenho que continuar a minha vida. Eu tenho que buscar essa reconciliação da igreja e seguir a minha vida lutando. Certo? O arrependimento houve. Mas se isso ficou no passado, e o próprio Cristo fala que você tem que viver o presente, lá em Mateus 6, né, 33, 34, busca o hoje, buscar o agora. Então, aliás, eu fui pedir perdão dos meus erros. E ela não aceitou. Então, como que eu vou ficar vivendo de passado? Se Cristo fala para mim viver o presente. Então, essa é a situação. Que nós tenhamos a consciência clara da realidade e que nós vivamos na reconciliação. Com Cristo, através da igreja, e com o irmão próximo, através do próximo mesmo. Olha, irmão, me perdoa. Essa é a questão do perdão. Depois você vai... Primeiro você se reconcilia com o próximo para depois se reconciliar com a igreja. O próprio Cristo falava quando as pessoas iam lá deitar a sua oferta no altar, sua hipócrita, Cristo falava. Primeiro reconcilia com o teu irmão, depois você deita a sua oferta no altar. Ou seja, como que eu vou me arrepender com Deus? E o próprio João, que nós estamos falando, diz isso. Se você diz que ama Deus e não ama teu irmão, você é mentiroso. Como você pode amar alguém, no próprio epístola, essa epístola, primeira epístola de João, como que você pode não amar alguém que você vê e amar uma pessoa que você não vê? Hipocrisia. Então, a penitência começa no amor ao próximo. Eu não posso me confessar se eu tenho um irmão que eu não converso com ele, que eu virei a cara para ele. Não é fácil, mas é necessário que busquemos a reconciliação, que busquemos nos reconciliar com o próximo, depois com o coração arrependido, buscai a reconciliação diante de Deus. Ah, mas o próximo que nem eu divorciei da minha mulher. Ela não aceitou meu perdão, ela não quis voltar comigo. Mas, Senhor, eu estou arrependido. Eu estou aqui. Estou arrependido do que eu fiz. O próximo não me aceitou. Mas Deus é misericórdia, Deus aceita. Então, porque Deus ele sonda os corações. Não é? Então, ele perscruta o coração. Então, olha, o próximo não me deu perdão, mas eu estou arrependido. Estou arrependido pelo que eu fiz por ele. Só que ele não me aceita. Então o que eu tenho que fazer? Eu peço perdão diante de Deus, diante da igreja e oro para que Deus converta o coração dele, para que ele me aceite também. Ore por ele ou por ela. Amém? Então, assim, devemos lidar com a questão do perdão. Perdoar e ser perdoado. Perdoar na igreja e pedir perdão e ser perdoado pelo próximo e por Cristo. Pedir perdão ao próximo e a Cristo e ser perdoado ao próximo e à igreja. E que Deus nos abençoe e que possamos cada vez mais crescer na fé e na sabedoria, para que possamos levar a palavra de Deus mais distante. Que Deus esteja conosco. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. E até o próximo vídeo. Espero que esse tenha te ajudado bastante em relação ao perdão, a forma de buscarmos o perdão. Que a graça do Senhor esteja em vosso coração, no sacramento da confissão, no
o sacramento do perdão ao próximo e que busquemos cada dia mais nos purificar em Deus, arrependendo dos nossos pecados e buscando dia após dia a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo e um abraço. Fica com Deus.